Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui novamente com o Talk Food Podcast. Eu sou o Rafa Machado, ao meu lado temos a Daiane Barros. Olá, gente, muito bem-vindo em mais um episódio. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês curtem, se inscreva, assine as notificações do sininho aí, ó, por favor, tá? E estamos aqui com o nosso convidado direto dos Estados Unidos. É isso aí, convidado diretamente dos States. Gente, compartilhe, curta, faz toda essa ajuda pra gente, senão o nosso conteúdo não vai chegar pra ninguém. Isso aí, gente. Ó, esperamos vocês aí, ó, comentando. É isso aí. Galera, a gente tá aqui com o Ricardo Rosa, diretamente dos States, é isso mesmo. Tudo bom, Ricardo? Pô, muito obrigado pelo convite, direto dos Estados Unidos. Espero que hoje a gente possa trazer alguns insights para aqueles que acompanham a gente aí online, nas plataformas, enfim. Obrigado pelo convite. Deixa eu até já tirar Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Uma curiosidade, você tá passando uma temporada aqui? Você atualmente mora nos Estados Unidos? Eu moro nos Estados Unidos. Esse ano eu vou completar 11 anos nos Estados 11 Unidos. anos? Tem um bom tempo que a gente mora lá. Aham. Eu e a minha esposa. E todo ano a gente faz alguma viagem. Ano passado nós viemos para o Brasil. Esse ano a gente está passando uma temporada aqui para visitar a família, visitar os amigos, aproveitar para Matar a saudade. matar a saudade. Também tem alguns compromissos profissionais. legal. Mas basicamente é isso. Daqui a pouco a gente está de volta lá para... Show. Enfim, as coisas estão acontecendo, a gente tem que voltar para trabalhar. Vocês foram para lá, não foi direto para fazer já um investimento, né? Como que foi a história de vocês? Conta um pouquinho pra gente como começou. Como nasceu o Petisco Brazuca? Na verdade, assim, a ideia do Petisco ele surgiu depois de irmos para os Estados Unidos. A ideia não era inicialmente imigrar para os Estados Unidos e empreender. A ideia era aproveitar, na verdade, as oportunidades que o Brasil tinha naquela época para a gente. Né? Eu venho da área de marketing, a minha esposa é administradora e nós estávamos indo bem nas nossas carreiras, apesar de muito novos, assim. Sim. E a ideia era aperfeiçoar o inglês e voltar para o Brasil para aproveitar as oportunidades. Era mais um intercâmbio para você Exatamente. pegar e Ele já até ficar perguntou se queria fluente. que fosse em português ou em inglês, gente. Falei, não dá. Do you speak English? Sorry. No. Pois é. E aí foi bem de forma despretensiosa mesmo. Não foi algo que a gente planejou ir para os Estados Unidos para empreender. A ideia era... O Brasil estava indo super bem na época, tinha sido aprovado para a Copa do Mundo, Olimpíadas, então a gente queria, na verdade... Ótima, né, a gente queria, na verdade, aproveitar ali bem aquele momento, sabia que as empresas... elas pagam mais para quem tem um nível de inglês ou que tem uma vivência internacional, então a nossa ideia era ir para lá, Pra aprender o inglês, aperfeiçoar voltar a língua, e né? continuar na nossa área Arrebentar aqui, né? Exatamente. Mas também vamos combinar que a área de vocês ajuda muito no empreendedorismo, né? Mas... Ajuda bastante. E aí essa ideia do Petisco Brazuca veio da necessidade, você sentiu, você... Não, achei o máximo a história dele. Eu achei o máximo. Gente, por favor, me convidem para ir na casa de vocês. Vai que surge alguma ideia e eu fico milionária. Assim, para resumir bastante um pouquinho do que a gente... É a história completa. De como surgiu. A gente vai entrar em alguns detalhes aqui, mas basicamente a ideia do Petisco, ela surgiu de forma bem despretensiosa numa festa entre amigos. Olha que legal. A gente sempre cozinhou para os nossos amigos, a gente gosta de receber a família e tudo mais, mas a gente nunca havia trabalhado com... Eu falo a gente porque sou eu e minha esposa, né? Ela é minha sócia nisso. Então, a gente nunca uma mulher, porque senão não dá certo as coisas, gente, na vida. Ela tá aqui, ó, tá olhando. Exatamente, tá ali nos bastidores para certificar de que a gente está indo no caminho certo. Deixa eu ver se ele tá falando tudo certo. E aí, realmente, a gente já estava pensando, na verdade, ela estava pensando já em algumas coisas para empreender, para fazer uma renda extra e tudo mais. E aí a gente tinha pesquisado primeiro brigadeiros e a gente descobriu lá... Exatamente. A gente tinha descoberto que haviam 2 pessoas que já estavam fazendo brigadeiro e que, de certa forma, estavam se dando bem fazendo isso lá. Isso então, lá. Você falou sobre amigos lá, vocês cozinharam. Vocês fizeram amizade assim que vocês... Então, na verdade, esse grupo de amigos foram pessoas que a gente foi se conectando. Alguns a gente já conhecia do Brasil, que acabaram indo para lá também para fazer intercâmbio. E a gente foi formando aquele grupo de brasileiros ali. Unidos. Se reunia todo final de semana, basicamente. E aí foi aniversário de uma dessas... de um desses nossos amigos, né? Uma amiga especificamente. E aí ela falou, olha... eu quero que vocês tragam coxinha pra gente comer. Mas a gente nunca tinha feito coxinha nem nada. Nem aqui no Brasil, vocês nunca tinham feito. Nem aqui no Brasil. Que legal. Ela falou isso porque ela sabia que
lá em Nova York, para quem não conhece, existe uma rua chamada Little Brasil, que é uma rua cheia de restaurantes brasileiros, né? Hoje tem muito menos restaurantes brasileiros, mas na época tinha bastante. E a nossa ideia não era fazer coxinha. A nossa ideia, na verdade, era comprar coxinha de alguém que fizesse e levar para festa. Sim. Seria o mais óbvio. Mais fácil ainda. Exatamente, mais fácil, mais tranquilo. Nesse momento, a gente começou a pesquisar, na verdade, no Facebook, no Google, para ver se a gente achava alguma coisa. Instagram bem engatinhando na época, ainda só foto de comida. Era a época que era foto, Instagram, agora é só vídeo. Né? E aí, na verdade, a gente não achou ninguém que fizesse lá ligando nos restaurantes. E olha que a gente morava em Manhattan nessa época, que é o centro, né? Sim. Então nós pensamos assim, estamos no centro, provavelmente alguém lugar vai fazer. Ter, né? Mas, para nossa surpresa, não. Nem os restaurantes que a gente entrou em contato, nem as pessoas com quem a gente conversou, grupos do Facebook e coisas afins, ninguém não faziam. Caramba. E aí nós decidimos por conta própria ir lá no YouTube, pegar uma receita e fazer para poder levar para esse evento. Enfim, para nossa surpresa, saiu tudo menos coxinha. A gente fez bolinho, fez risole, a gente não sabia moldar, né? Moldar é muito difícil a coxinha, eu acho uau. Principalmente na mão era bem complicado, então a gente saiu tudo menos coxinha, mas a gente conseguiu a missão que era, conseguiu cumprir a missão que era levar os salgados, né, pro evento. Bacana. Chegando lá com vários brasileiros e americanos que foram convidados pro evento, experimentaram as coxinhas, né? As tal coxinhas. Experimentaram as coxinhas e amaram as coxinhas. E aí elas vieram depois conversar com a gente, perguntar se a gente fazia por encomenda. E essa nossa amiga que havia solicitado as coxinhas, ela veio e falou, olha, vocês tinham comentado que queriam empreender e tudo mais. Isso vocês acham que não tem um caminho aí que vocês poderiam seguir? E aí, fazendo o link com o que eu estava comentando sobre os brigadeiros, é porque a Vanessa, que é minha esposa e sócia, ela já estava pesquisando alguma coisa nesse sentido. E aí ela tinha encontrado os brigadeiros, só que já tinha encontrado algumas pessoas fazendo brigadeiro que estavam indo... queria fazer algo diferencial, exatamente. Né? A gente não queria, já que fosse, né, para começar, para diminuir um pouquinho a concorrência. Boa. Então, e essa nossa amiga sabia disso, e ela falou, olha, eu acho que seria legal vocês uma ideia ótima, pesquisarem para ver se não tem outros brasileiros que também estão sentindo a mesma... falta, de saudade de comer uma coxinha, um petisco brasileiro e vocês de repente vocês criam um negócio tudo aí. Quanto é canto, não acharam. A galera curtiu o trabalho que vocês estavam fazendo. Que não era uma coxinha de verdade, mas eles gostaram. Os projetos de coxinha. Mas enfim, tudo para você investir nessa ideia e fazer com que... Uma coisa que eu costumo falar e assim, eu acredito de verdade é que independente do que você tenha planejado para tua vida, o ideal é que você esteja aberto às oportunidades que aparecem no decorrer do caminho. Bacana. E essa foi uma mentalidade que a gente colocou na cabeça quando nós mudamos para os Estados Unidos. Por mais que a gente foi com um plano de ir e voltar. para o Brasil, a gente... foi aberto, com a cabeça aberta para, olha, né, de repente pode acontecer alguma coisa lá e a gente não vai estar fechado para isso. E graças a Deus aconteceu. Exatamente. E é o que realmente acontece com muita gente que muda de área porque vai com essa mesma mentalidade e também está é aberto, o oposto. Né? Acontece o oposto quando a pessoa também vai com a mentalidade fechada, olha, eu trabalho com isso, eu só vou se eu conseguir alguma coisa na minha área. E aí as oportunidades, elas aparecem, só que você não aproveita porque você não consegue enxergar. Né? Você tá com aquilo aqui, não, exatamente. Quero isso, e as outras possibilidades acabam... Exatamente. E aí você pegou a dica da sua amiga e começou a pesquisar se tinha mais pessoas interessadas. Nós tivemos que fazer a nossa lição de casa, né? Então, voltando para casa, nós acessamos lá a internet, fizemos uma busca mais apurada. Bacana. Falei para a Vanessa, olha, então... Eu acho que realmente tem alguma coisa aqui. Eu acho que a gente pode fazer. Gostaram, é um produto né? que tem uma barreira um pouco mais, pouco mais difícil de entrar. Sim. Mas eu acho que se a gente realmente constatar que não existe ninguém fazendo de forma profissional isso aqui, seria um caminho interessante para a gente seguir. Certeza. Um diferencial. Né? Exatamente. E aí foi o que a gente fez. Voltamos para casa, pesquisa, matriz ali para ver o que dava para a gente fazer, o que dava para melhorar e o principal que a gente encontrou de gargalo na época eram a falta de delivery, porque as pessoas não faziam. Não tinha iFood lá? Não de iFood. Na verdade, assim, 2010, 2012, quando a gente mudou,
você já tinha esses aplicativos. Na verdade, tem uma gama muito maior de aplicativos do que a gente tem no Brasil. O que é lá? Tem o Uber Eats. Não, o iFood não tem lá, mas tem... Uber Eats é lá? Lá ele tem o Uber Eats. Que não é tão assim, né, solicitado. Muito forte o Uber Eats. Só console. tem dois que são muito fortes. O Uber Eats e o Grubhub. Tem uma outra plataforma que chama Seamless, Postmates, tem que a gente várias nunca escutou. plataformas. Essa daí é Uber Eats eu escutei. Tem várias Eu já- plataformas que são gigantescas, inclusive Caramba, que algumas legal. que são mais populares do que o próprio Uber Eats. E nessa época já existiam plataformas nesse sentido. No Brasil ainda estava engatinhando, muito bem incipiente, assim. Foi bem E- difícil, né? Até... E aí foi uma inspiração, inclusive, para a gente, porque quando nós decidimos montar o negócio, a ideia é que a gente pudesse fazer alguma coisa para suprir justamente essas demandas. Então, essa necessidade que tinha. o nosso caminho foi, a deficiência que as pessoas estão fazendo aqui, que é a avó, a tia, que não consegue entregar, não tem um serviço profissional, vamos atacar esse problema. Ótimo. Então, a gente decidiu ir por esse caminho. Criamos um aplicativo de delivery Olha só. próprio. Que legal, né? E nós também começamos a profissionalizar o negócio. Ainda tem um aplicativo? O nosso aplicativo tá sob remodelagem agora. A gente vai tá. lançar uma nova versão do Vai aplicativo. fazer um iFood lá, né? Mentira. Tem algumas coisas que a gente precisa melhorar, então a gente está sempre em melhoria. E é uma coisa que a gente necessário, pretende, a gente pretende fazer, principalmente porque a gente sabe que a concorrência lá é absurda. É. Aqui não é diferente, mas lá é sim. absurda. E Só pelo que você falou de delivery que tem lá, eu já Não, falei, oi? tem muito mais, tem muito mais. Tem várias especializadas só em eventos corporativos, só em Olha entrega só. de comida Vocês corporativa. também trabalham, né, com eventos? Assim, durante a nossa trajetória, a gente começou a ir por diversos caminhos. Sempre naquela questão de estar aberto lá. ali, o que vai, Novas surgindo possibilidades, no caminho. Sim. Então, quando nós começamos exclusivamente com o atendimento ao cliente final ali, né, o B2C. Só que nesse caminho, o que a gente encontrou? Nós constatamos que em todo local existe um brasileiro. É verdade. Nova York não é diferente. todo lugar no Toda mundo empresa, toda organização. E isso começou a fazer um link entre os nossos clientes Olha e as só. empresas. Porque bacana. a gente começava atendendo ele com a família dele e depois ele falava, olha, eu vou levar lá no meu trabalho, vou apresentar a coxinha como um cartão legal. de visita. Os americanos são super abertos a experimentar a comida do mundo todo e o brasileiro não tinha não era bem representado, não tinha o que levar às vezes para apresentar como parte da sua cultura, né? Sim. E a coxinha foi um caminho que eles encontraram. Então eles pediam ali um box com as coxinhas que a gente fazia e levava para um evento na empresa para bacana. apresentar. E isso foi gerando, na verdade, foi abrindo diversas portas, porque em pouco tempo, mesmo trabalhando, né, ali em casa, revezando entre fazer em casa e às vezes alugar uma cozinha comercial, nós fomos conquistando vários clientes corporativos, clientes grandes. Caramba. Então a gente Uau. fez, nós tivemos ONU, que é United Nations, Nike, Yahoo, Michael Kors, Google. Caramba. Caraca, vocês atendiam. Estourou. Clientes muito grandes. Olha Por só. quê? Porque a gente tinha aquele link do cliente brasileiro que consumia em casa e que resolveu apresentar para No O trabalho. cliente boca a boca americano. deu E aí, certo, né? olha Deu só. muito certo, deu muito certo. Eu vi também que vocês, hoje vocês têm várias lojas, né? O negócio foi crescendo de uma maneira bem orgânica. E aí tem um motivo pelo qual ele se encontra hoje da maneira como ele está. Então, nós começamos ali com o cliente final, que foi apresentando para os clientes corporativos, né, do trabalho Boca a dele boca. ali. A gente foi conquistando esses clientes. Só que a gente ainda fazia de maneira bem informal, entre aspas, porque a gente revezava entre alugar uma cozinha comercial para produzir e fazer trabalhar na sua em casa. Aham. Sim. Então, quando a gente tinha uma demanda muito alta, a gente alugava uma cozinha. Quando não... Quer dizer, e assim, a gente está falando de 2012, 2013, 2014. Mas bem no começo vocês começaram tipo com 4 pedidos, daqui a pouco tava com 40, né? No comecinho, foi uma coisa engraçada, porque a Vanessa, ela queria, assim, o objetivo no início era, vamos fazer uma renda extra. Uma renda extra para quê? Para pagar ali uma conta de telefone. Maquiagens. Para pagar uma conta de telefone, contribuir com uma conta de energia. Legal. Porque a gente não tinha essa ideia, realmente, foi uma coisa muito despretensiosa, Parece que foi assim crescendo aos acontece poucos. muito mais do que quando você pensa... Porque tudo. às vezes, se você se limita ali e fica muito focado em uma coisa...
pode ser que você se feche para não enxergar outras as oportunidades, coisas que né? vão surgindo. E como a gente foi acompanhando esse crescimento, indo de acordo com a demanda que ia surgindo, as coisas foram caminhando e tomando corpo à medida que a gente foi gerando volume, Bacana. né, para a empresa. Mas nessa época a gente teve assim, no primeiro mês 3 encomendas, Vanessa lá, feliz da Tem vida. 3 encomendas, tão feliz. Segundo mês 4 encomendas. Só que no segundo mês eu falei para ela, olha, eu acho que tá devagar demais isso aqui. A gente tá indo para 4 encomendas, por mais que a gente pague uma conta ali ou outra, a gente não fez nenhuma ação para divulgar, a gente não fez marketing, não fez E nada. os ingredientes lá, é a mesma coisa daqui ou tem alguma coisa diferente? 70% do que a gente usa são ingredientes brasileiros. A gente tá. importa muita coisa. Hoje em dia, diferente do passado, a gente não tem tanto... não tem essa defasagem. E você tem Antes tinha, empresas né? brasileiras que fazem importação. Na verdade, empresas portuguesas que importam produtos brasileiros, Brasileiro. na sua grande maioria. As duas maiores que fazem a importação de produtos 100% brasileiros são empresas portuguesas. Olha que Por legal. incrível que pareça. E aí foi bem isso, assim, a gente, no terceiro mês eu falei para ela, a gente vai fazer um trabalho aqui de Olha. marketing, vamos fazer um trabalho de marketing um pouco mais efetivo. Boa. A gente fez um releasezinho para divulgar para as pessoas que a gente tinha criado o serviço, que a gente existia, e nós mandamos isso para alguns influenciadores, algumas blogueiras, bacana. youtubers Aquela e época tal. tava bem alta, né? Tava começando a ter um crescimento significativo para YouTube. Não tinha tanto quando a gente chegou, mas naquela época ali, 2 anos depois, o negócio já Já estava começou. bem evoluído. E aí, foi para nossa surpresa, nós fomos de 3 para 40 encomendas. Nossa. Uou! No terceiro ou quarto mês já tava com 40. Exatamente. Só que nós não tínhamos a estrutura para fazer as 40 encomendas. Nós trabalhávamos, nós tínhamos... Quem conhece Nova York sabe que os apartamentos lá são Pequenininhos, cubículos. Então, dava para você sentar no sofá e lavar a louça sentado no sofá da sala. Era basicamente Caramba, isso. eu achava que o meu era pequeno. Então, mas não tinha estrutura. Não tinha Mas estrutura. desde o começo foi só vocês dois com mão na massa. Sim. Quando nós começamos, sim. E à medida que as coisas foram acontecendo, a gente foi Não chamando tem gente como, para ajudar, aham. porque realmente não tinha como dar conta da demanda. E aí as coisas foram evoluindo. Depois que a gente fez essa divulgação, foi Deu um assim, boom. não teve regressão, só foi crescendo. Só foi crescendo. E todos os anos a gente colocou uma meta na nossa estratégia, que era o seguinte: todos os anos a gente vai criar alguma coisa relevante ou para trazer um pouco de ânimo para nossa equipe continuar Que motivada, legal. ou para inovar no nosso segmento. Um Então, diferencial. todos os anos a gente tem alguma coisa Diferente. para fazer. Então, nesse ano foi o lançamento do serviço. No ano que a gente lançou o serviço. No ano seguinte, a gente lançou um aplicativo. No outro ano, a gente começou um estudo. Sempre renovando, né? Sempre Exatamente. inovando. Começou um estudo para franqueabilidade do serviço. Que Depois legal. nós mudamos para Caramba. uma fábrica própria. Nós Olha montamos toda a nossa estrutura. Ainda é Mas no Brooklyn, Fica no né? Brooklyn. Fica no Brooklyn. Você disse que era uma renda extra, né? As coxinhas. Qual que era a atividade principal que vocês faziam? O dele era marketing, É, né? Era marketing. eu sempre trabalhei na área de marketing. Pouco antes da gente mudar para os Estados Unidos, eu tinha uma plataforma Bacana. na área de comunicação. Essa plataforma ela foi comprada em 2012. A Vanessa vem da área de banco, então trabalhou em banco desde sempre. Estava indo super bem na carreira dela. Uhum. Então a gente nunca tinha mexido com nada de alimentação. Engraçado, né? Vocês chegarem lá, então, eu vou sair do seu trabalho, vou pedir demissão porque vou vender coxinha. Nesse período aí a gente já estava... a gente pediu... Quando nós fomos para os Estados Unidos, nós pedimos demissão dos daqui. nossos empregos. Entendi. Porque a gente queria realmente viver 100% da experiência lá nos Estados bacana. Unidos, acompanhar, ver como Mas que as quando coisas vocês vão se chegaram lá, desenrolar. vocês já conseguiram trabalhar? Nós tínhamos vários amigos né, que já estavam trabalhando lá, né? Sim. E quando eu cheguei, eu trabalhei não de início, a gente passou mais ou menos um ano ali realmente só estudando, aproveitando a cidade, vendo o que tinha para oferecer, Realmente. vivendo realmente aquilo porque era aquilo que a gente queria Foi isso Era que a vocês naquele meta de programaram. momento vocês e voltar era para o essa, Brasil. né? Uhum. Só que depois de um ano, né, pouco antes da gente montar o Petisco, chegou aquele momento decisivo de, já gastamos a nossa Precisamos grana, fazer Vamos chegou na voltar. nossa meta, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar ou vai ficar? E Nova York conquistou assim o nosso coração. Então a gente falou, olha, Quero não ficar, vamos né? voltar. Vamos a gente vai ficar. continuar aqui.
Que legal. E ainda não tinha nem ideia do petisco, mas a gente tinha decidido que a gente iria ficar. A decisão de ficar já Agora, qual que é o próximo passo para poder ficar aqui legalmente, ver todo o processo legal? Porque a gente ainda estava estudando, né, como visto de estudante e tudo mais. E o grande gargalo de quem muda para lá é realmente mudar com o status imigratório adequado, porque não é uma coisa simples. Principalmente a gente que vem de o nosso background não é um background de família privilegiada, com grana. A gente sempre teve que batalhar muito desde o início, os nossos pais. A gente sabe. Então, não é herdeiro, né? Exatamente. Então a gente queria realmente ficar lá, mas pô, como é que a gente faz isso sem ter todos os recursos necessários? Porque na nossa cabeça, quando a gente pensa, vou imigrar para trabalhar, o pessoal fala, olha... Coisas boas. Não, e assim, e o que vem na cabeça é, pô, quanto custa para imigrar como visto de investidor? Sim. Hoje em dia, um visto de investidor para brasileiro, que não é a mesma coisa para todas as outras nacionalidades, mas exclusivamente para o brasileiro, ele vai de 500 mil, dependendo do estado, a $1 milhão. Então não vai dar não, tá, Lucas? Tava pensando aí? Você tava falando? Então não é qualquer pessoa que chega lá e Caramba, já chega com grana, né? uma grana absurda. Ainda bem que vocês não foram assim, né? Não, o nosso caminho, ele foi... a gente foi desenhando esse caminho, assim, graças a Deus nós encontramos diversas pessoas e as pessoas certas que nos ajudaram a construir essa nossa jornada lá. Mas nós fizemos um caminho um pouco diferente do convencional. Hoje eu tenho um visto que é um visto diferente, é um visto de habilidades extraordinárias. Olha. É uma coisa que as pessoas não conhecem muito aqui no Brasil. Esse visto ele tem três categorias. Ele tem uma categoria que é para os artistas. Então, todos esses artistas que você vem indo para os Estados Unidos, trabalhando lá, eles estão nessa categoria. Você tem os atletas, então atletas que têm resultados excepcionais. E você tem as pessoas que tiveram resultados excepcionais em business, que é uma coisa que não é muito conhecida. Eu vi que você deu muita palestra lá, né? Teve toda uma outra parte. Né? Essa parte de palestras começou quando eu estava aqui no Brasil. Quando eu estava com a minha plataforma, criei a plataforma lá em 2008. Em 2008 eu comecei a ter uma certa relevância. De certa forma eu fui um influencer da minha área de comunicação naquele período. Se você pensar que ter uma conta com mais de 15, 20 mil seguidores no Twitter na época era uma coisa. Twitter começando até ali. Hoje, porque eu acho que não tenho nada disso. Mais de 500 mil de pessoas acessando a plataforma por mês. Caraca. É uma coisa significativa. Então, naquele período... inclusive, foi uma coisa... assim, às vezes a gente não para imaginar, por exemplo, o trabalho que vocês fazem aqui e que outras pessoas estão fazendo na comunicação, o quanto isso pode te ajudar futuramente numa mudança para um outro país. E isso foi o que ajudou a gente, de certa forma, a construir o nosso caso. Você nem imaginava que isso ajudaria? Zero. Isso foi uma coisa que, alguns anos depois, já empreendendo, a gente começou a ter contato com pessoas que já tinham passado por esse processo. E aí, a nossa advogada, que é excelente, é uma pessoa que a gente recomenda muito. Um beijo, doutora Flávia, se estiver escutando aí. Qual que é a arroba da doutora Flávia? A doutora Flávia é daqui ou é de lá? Não, lá. De lá? Califórnia. É a Flávia Santos Lloyd, nossa advogada. Nossa anja, né? E ela foi uma das pessoas que abriu assim a nossa mente. Pô, tem algumas possibilidades para vocês e essa é uma delas. Que legal. Então a gente começou todo o processo lá e deu certo. Olha que bom. A gente tem toda a tranquilidade hoje em dia para poder empreender na nossa área. Mas não é o caminho tradicional. Sim. Né? Isso não acontece. O tradicional, na verdade, é a galera que vai para lá, vai com força de vontade de fazer acontecer, de mudar a realidade que tinha aqui no Brasil. Chega lá, tem todas as condições favoráveis para poder fazer isso. Sim. Não é o país mais perfeito do mundo, mas pelo menos a gente tem, de certa forma, chances iguais ali de poder empreender e começar um negócio. É um pouco menos desleal que o Brasil. Gente, queria falar para vocês também, lembrar, claro, do nosso patrocinador querido, Giro Motors. É isso daí, galera. Quer garantir uma moto com preço, uma qualidade excelente, um preço baixo? Giro Motors, é isso daí. Dai, né? Nani. Eu sempre chamo ela de Nani. É meu apelido de infância, gente. Ô, Dai, você foi lá, você viu as motos. Qual que você curtiu mais lá, Dai?
É que eu não sei andar, né? Tem Mas várias todas motos. são lindas. Você também, se você quiser vender, lá pega consignado, pode deixar sua moto lá. Se você isso quiser aí. comprar, quiser fazer delivery. E tem novidades lá, né? Esse O que mês daí tá fala com super novidades. importante, porque assim, você tá querendo vender sua moto, leva a sua moto, eles vão avaliar na hora. E aí eles podem deixar como consignado ou fazer a venda para você ali na hora. Você já tem uma opção a mais para conseguir vender a sua moto. Isso aí. Eu gostei da Ali- Bis, que a Bis é mais de boa, né? Eu achei que você ia falar da X. Qual que é o nome da moto, Lucas? Me ajuda, Lucas, que é cara. áudio. XT. Ah, XT. Ela subiu, ela não queria mais descer da moto. É Vai lá, muito galera. legal, só pra andar junto, porque eu não vou conseguir pilotar. Galera, vai aparecer aqui na tela para quem tá assistindo aí no YouTube. Entra no Instagram da galera do Giro Motors, fala direto com o Kaique que você vai conseguir várias promoções, vários descontos lá. Pega Isso aí. essa dica, viu? Eu vi que depois do app que você fez, vocês conseguiram 150 mil, é isso? 180 mil dólares? Na verdade, assim, sim, nessa época, quando a gente lançou o aplicativo, foi mais ou menos esse o faturamento do ano do lançamento. A Mas tem- Vanessa jogou na sua cara, né? Falei que ia dar certo, que não ia ser ela só joga mais. na minha cara até hoje. Ah, eu faria o mesmo. Qualquer oportunidade. Mas na época nós tivemos esse faturamento com o aplicativo no ano do Show. lançamento. Isso foi em 2014 e 2015, não lembro agora exatamente o ano. Mas foi mais ou menos nessa época. E foi uma coisa... Como esse foi o primeiro aplicativo do segmento no mundo, assim. A gente não tem nenhum outro aplicativo. Óbvio que hoje você tem Sim. outros aplicativos que se inspiraram na nossa história, inclusive. Sempre que é algo Mas bom, o a nosso galera... foi o hein? primeiro. História legal. Nosso foi o primeiro nesse segmento. E foi engraçado porque isso gerou uma repercussão tão grande na época. Eu lembro que alguns veículos, TVs, procuraram a gente para fazer várias matérias. A gente saiu em várias matérias. A gente saiu em várias matérias e isso Bacana. rendeu, assim, pessoas que reconheciam a gente na rua. Ai, que legal. Coisas muito legais aconteceram. A gente teve... Até pra pedir, né? Uma ajuda, né? Não, a Ideias, gente recebe né? direto Eu isso. imagino. Mas na época, Depois eu vou pedir, o que tá? a gente teve... a gente teve... eu acho que ela vai pedir. Eu posso vender coxinha, gente. O caminho já está mais Já fácil agora. Mas na época a gente teve, assim, eu lembro que alguns portais publicaram sobre a gente teve organicamente posts com 40 mil Meu compartilhamentos, Deus. 35 mil Nossa. compartilhamentos, 20 mil Que compartilhamentos. show. E isso gerou um boom, assim, de gente vindo para nossa rede. Óbvio, pessoas que moravam em outras partes do mundo, mas queriam empreender e Imagino. não sabiam Olha como fazer. Nós tivemos, na época, mais de 10 mil downloads do aplicativo. 10 mil? 10 mil downloads do aplicativo. Então, foi uma coisa que surpreendeu a gente. Eu imagino. Principalmente porque a gente não tinha feito até então nenhum tipo de investimento em marketing especificamente. Foi tudo de forma muito orgânica, né? As coisas foram construídas de forma Viu a orgânica. necessidade, criou... Exatamente. Olha só. E isso foi gerando esse interesse das pessoas em, de fato, conhecer quem eram aqueles caras que estavam ali desenvolvendo um aplicativo, tendo sucesso em um outro país. Como assim, né? Exatamente. Como eles conseguiram. Falando nisso, não pediram, você não criou nenhum tipo de conteúdo pra dar aula mesmo pra galera que tinha Teve interesse? tipo o Sebrae, não foi? Que vocês fizeram Pois lá? é. Uns 3, 4 anos depois, esse grupo de amigos começou a empreender em diversos segmentos. Os Cada seus- um em uma área. que show. Olha só. E aí nós sempre trocávamos várias ideias, assim, Uhum. dicas do que você está fazendo no teu negócio que poderia ajudar o meu, eu no Olha, meu, eu tô fazendo que isso, poderia tá te dando ajudar. certo, faz Exatamente. também, né? E infelizmente a gente não tem hoje. Estão surgindo algumas iniciativas, mas na época não tinha nada parecido de suporte ao empreendedor pequeno, tá? Porque Cara, lá tinha que você tem, correr por exemplo, atrás. você tem a Tem Chamber of MEI lá? Commerce. Não, na verdade, eles têm uma categoria que é a LLC, que é como se fosse o MEI. Mas também não cobra tributo sobre a Ai, empresa. não cobra? Não cobra. Vou mudar para os Coisa Estados Unidos. Eu falo. Então tem várias categorias ali que ajudam você em diversos aspectos. Mas na época a gente não tinha nenhum tipo de suporte, tá? Não, assim, zero. A gente começou a trocar ideia entre a gente mesmo do que a gente poderia Vocês mesmos fazer, se melhorar os nossos ajudando um negócios. ao outro, né? E aí surgiu uma outra ideia. Pô, por que a gente não encabeça um movimento Legal. de conscientização, de suporte, de ajuda? E aí nós começamos um movimento chamado Brazilian Business USA, que era de promoção do empreendedorismo brasileiro nos Estados Unidos, Caramba. focado pro pequeno e médio.
Porque você tem as câmaras do comércio, mas elas estão voltadas para a indústria. Tipo Só para o pessoal uma que Embraer, tá voando exatamente, já. uma JBS. São empresas muito maiores que já têm, já estão bem sucedidas, que têm precisa, dinheiro né? suficiente, exatamente. Fora da realidade do conteúdo que vocês Exatamente. passam, E aí a gente começou não só a produzir conteúdo, mas criar um ambiente de networking para favorecer essa Com troca de, palestras, exatamente, tudo. essa troca de informação. E aí nós fizemos eventos na Califórnia, Olha na que Flórida, lá em Nova York, E aí em vocês Boston. ganhavam com isso também? Tinha uma renda? A empresa, na verdade, a gente criou uma empresa que era essa organização, e aí a gente, nós tínhamos os nossos apoiadores, que eram as empresas que apoiavam o movimento, mas todo o conteúdo e os eventos eram gratuitos. Ah, que Olha só. legal. Então a gente tinha as empresas que apoiavam o projeto e a gente Bacana. conseguia fazer isso de forma gratuita para os nossos literalmente a galera entrar. afiliada que fazia parte ali da organização. Então muita gente foi beneficiada. A gente chegou a fazer algumas coisas com Harvard, MIT, porque existe um grupo, um corpo de estudantes, nível, né? tem um corpo de estudantes brasileiros lá dentro da Harvard e em várias outras universidades, mas especificamente a Harvard. E a gente fazia algumas parcerias. Eles têm um evento gigantesco chamado Brasil Conference e na época a gente fazia parte de empreendedorismo do evento. Então a gente levava alguns que empreendedores. Vocês Foi uma coisa bem entraram legal dentro que a do gente. evento. E isso acabou gerando, de certa forma, muita responsabilidade para o nosso lado de encabeçar esse movimento e, de outra forma, isso trouxe também muita visibilidade para os nossos negócios. Com certeza. Legal. Exatamente. O que já estava grande foi Começou a crescendo. expandir ainda mais. E como foi? Vocês saíram de 30 mil para unidades para Olha, mais ou menos 100 mil? hoje em dia a gente tem uma produção superior ao que a esse valor de 100 mil. Né? A gente produz uma quantidade muito maior hoje em dia. 3 vezes praticamente esse valor. Caramba. Mas a gente saiu da nossa cozinha de 3 metros quadrados, ou seja, se É uma você está ouvindo, historiona, se né? você tá ouvindo Olha, aí em gente. casa, não deixe que a situação atual defina quem você é. Porque eu acho que é como você se enxerga no futuro que vai definir que caminho que você vai tomar. Legal. E a gente tinha muito claro dentro da gente que, por mais que a gente estivesse começando dentro de casa uma cozinha ali de 3 metros quadrados, a gente tinha muito claro onde a gente queria chegar com o nosso negócio. Isso Isso faz foi toda a um diferença. fator determinante para que a gente pudesse trilhar o caminho que a gente trilhou. Então, nós começamos ali na cozinha de 3 metros quadrados com as 3 encomendas, ou seja, você tem que começar com o seu primeiro passo, né? Ninguém chega no topo sem dar o primeiro passo. Então a gente começou ali com 3 encomendas. Rapidamente a gente foi para 5 mil, 10 mil, 30 mil unidades, fazendo à mão ainda. Tudo Só em artesanal. 2018, a gente começou lá em 2012, 2013. Só em 2018 é que a gente conseguiu importar os nossos equipamentos, melhorar a nossa moldar produção. A gente já tinha uma preocupação em padronização, em embalagem, mas a gente usava Isso é bacana. umas forminhas de plástico Que dava o tamanho. que davam um trabalho desgraçado, Eu imagino. Imagina. mas que já ajudavam muito, porque todo mundo que Padronizava, né? via o nosso produto em algum lugar, ele reconhecia e sabia que era era de vocês, né? era petisco. É isso que chama atenção e da também onde- faz a marca crescer, né? Exato. E de onde que foi o nome Petisco Brazuca? Olha, o nome também não foi... Se eu te falar que a gente pensou horas e horas para criar o nome, eu vou estar mentindo Não aqui. foi. Quebramos a cabeça. Como mentira. foi algo que a gente queria botar pra rua logo e fazer, foi algo que a gente, conversando ali, fazendo um brainstorm rápido, saiu o Petisco Saiu. Brazuca. Só que muita gente questiona pra gente, mas por que vocês criaram um negócio com nome brasileiro e não um nome americanizado? Ah, vai Como cagar, gente, quando é brasileiro. como a grande maioria faz. A ideia por trás do Nossa, eu nome era adorei, o vocês estão seguinte, de parabéns. Todos os brasileiros tinham que ser assim. Qual que era a ideia por trás do nome? A ideia é que existiam... A gente foi pesquisar ali marcas que tinham nomes que não eram americanos, mas que tinham sucesso. E aí, pensando num nome grande, tem uma rede de bakeries, padarias lá, que chama Le Pain Quotidien. E aí eu pensei, se as pessoas... se tem empresários que têm uma rede desse tamanho, as pessoas estão acostumadas aí, porque é uma rede que faz um sucesso lá enorme, chama Le Pain Quotidien.
por que eles não podem falar petisco brazuca? Tá tirando, né? Petisco brazuca é muito melhor. Pois é. E aí a ideia do nome foi nesse sentido, de manter a alma, uma alma brasileira, que as pessoas pudessem ter um contato e entender que aquilo era uma empresa brasileira de fato, né? Sim. Por mais que seja uma empresa fundada nos Estados Unidos, mas que tem uma alma 100% brasileira. Com certeza. E a ideia foi essa. Se eles conseguem falar Le Pain Quotidien, eles vão ter que Eles vão ter aprender que a falar falar petisco petisco brasileiro brasileiro também. Exatamente. Certíssimo. E vocês ainda continuam alugando o espaço da fábrica? Como que vocês fazem hoje? Hoje, a nossa estrutura ela foi evoluindo, né, conforme a demanda. Mas nós montamos a primeira estrutura, a gente continua nessa estrutura que já está pequena para a gente não consegue mais, a gente está assim, no limite da gente trabalhar lá. Já está no limite da nossa produção, a gente não consegue. A gente fez uma reforma recente agora, pouco antes de eu vir para o Brasil, a gente concluiu essa reforma lá. Bacana. Mudança de piso, tentar conseguir um pouco mais de espaço, mas de fato a gente a estrutura não comporta mais. E a gente, inclusive, um dos motivos é visitar alguns locais onde a gente tem onde tem os equipamentos que a gente pretende importar com uma capacidade maior de produção. E aí, de fato, é chegar num número aí de 1,5 milhão de produtos fabricados por mês. Para esse ano, a gente, no início, quando nós montamos a empresa, a ideia não era ir para o cliente final, que é vender ali no e-commerce e tudo mais. Sim. E aí nós estamos voltando para o nosso objetivo inicial agora. Hoje com uma estrutura, porque a gente sabia que na época... Era muito mais difícil. Seria muito mais difícil, porque quando você vai falar de produtos congelados, que vai para o mercado, a gente está falando de escala. Assim, né? Não, e de escala também. Tem uma questão de estrutura. Então não adiantava, por exemplo, naquela época a gente querer fazer... vamos fazer para o mercado, se a gente... tinha capacidade para fazer 100 saquinhos, 200 vai ter saquinhos, só não tem 100, como. tá? Não tinha como. Então, no início, a gente foi caminhando de acordo com a demanda, que foi algo que fez com que a gente tivesse um aprendizado enorme na nossa trajetória. Mas hoje a gente tem uma condição de construir uma estrutura que vai de acordo com o nosso objetivo. Então, consegue atender. para esse ano, assim, um dos nossos goals é fazer a mudança de estrutura e a gente está procurando um espaço, ir para essa nova estrutura e iniciar a produção dos nossos produtos congelados. Falando de produtos congelados, gente... deixa aqui. Falar do nosso patrocínio, que são produtos congelados, que mesmo sendo congelado tem todos os nutrientes. É uma delícia. Muito gostoso, tem assados, tem... Nossa, tem umas 1000 opções de marmita. Galera, você pode visitar o Sabor de Família, você vai comprar diversos pratos. Você faz a compra do mês. Tá aparecendo na tela aqui, ó. Esse é o assado da Sabor de Família. Também segue o @, Sabor de Famílias Mogi. Que o Rafinha tá me devendo uma torta de frango. Vou pagar. André, escola a torta pra dar. Ela tá me cobrando direto, André. Mas é o seguinte, quer praticidade? Em 5 minutos você esquenta a sua marmita, você vai ter a comida de qualidade, saudável, em 5 minutos. Então, assim, esse que é a questão da comida congelada. Você tem a praticidade, você ganha tempo. Ganha tempo. Não precisa ir no supermercado, que é chato, hein, gente? Pelo amor de Deus. Quer coisa melhor que você não vai gastar combustível para sair toda vez fazer mercado, não vai esperar em fila. Você vai estar aqui consumindo produtos de qualidade, saudáveis e com 5 minutos só no micro-ondas. Ficou fácil, né, gente? Sabor de Família é a dica que eu tenho para vocês. Isso aí. Voltando. Então, agora a ideia de vocês é também ter congelados. Exato. Que legal. Assim, nós conseguimos, na verdade... Desde 2018, um dos nossos braços é a feira de rua. Então, feira de rua é um pouco diferente em Nova York. Igual aqui não, né? É um pouquinho diferente do que a gente tem aqui. E vocês foram os primeiros nessa feira? Já põe caldo de cana lá. Tem os jamaicanos. Eles fazem caldo de cana lá. Que bacana. Smorgasburg. Meu inglês é ruim demais. Smorgasburg. Eu pulo essas partes. É a maior feira gastronômica a céu aberto dos Estados Unidos. E vocês foram os primeiros existe há 13 anos. E nós somos os primeiros brasileiros em 13 anos. Não significa que somos os primeiros a aplicar, mas nós somos os primeiros a serem aprovados para fazer parte do... E diferente do que a gente... Vocês me perguntaram sobre a diferença, assim, a diferença entre a Smorgasburg e as feiras daqui
é justamente o trabalho de branding, de marca que eles fazem para promover a organização. Então, a Smorgasburg ela já virou uma referência de turismo lá em Nova York. Legal. Então, as pessoas elas vêm de diversos lugares do mundo para visitar a Smorgasburg especificamente. Então são selecionados todo Sim, mundo sim. aqui. Todos os anos, na verdade, existe uma seleção. Né? Então, para você entrar, alguém tem que sair. E só entra, na verdade, quem tem um produto muito parecido com o conceito que a própria organização quer. Legal. Não adianta, por exemplo, eu vou chegar lá, quero vender feijoada. Se a feijoada ela não tiver Dentro com do a ideia, o conceito, a embalagem, de acordo deles. com o que eles querem, não adianta ter dinheiro, não adianta vir com franquia. Aliás, franquia não entra. Não entra, olha. Não. Nenhuma marca grande. Eles querem pessoas locais. É bom, né, para ajudar o pessoal. Eles querem representantes locais, né? E o fato de estarmos no Brooklyn ajudou bastante. Todos os anos nós tentávamos fazer participação nessas feiras. A gente tentou durante muito tempo, mas como eu te falei, é super concorrido. Todos os anos são mais de 1.000 empresas aplicando. Caramba. E aí eles selecionam ali 10%, fazem uma entrevista. Tudo que você apresentar na entrevista tem que casar com o que eles querem. E aí sim eles vão decidir se você vai fazer parte ou não. Na nossa edição foram... Eles degustam? Sim, você tem que levar quero exatamente nisso daí. Você tem que levar exatamente como eles como você vai vender na feira. Legal. Então você não pode errar. Não tem assim, muda isso aqui e traz pra gente ver. Não, se você não levar já adequado com o que eles querem, provavelmente você não passa e aí só no ano seguinte. Caramba. Mas nesse ano que a gente participou, todos os anos eles recebem mais ou menos umas 1.000 aplicações, são 1.000 empresas querendo entrar lá na feira. São 100 vendedores que fazem parte do line-up deles. E desses 100, eles chamaram 10%, e nós fomos uns dos 3 que passaram. Caramba. Então, bem e aí afunilado, existe uma bem apresentação como se fosse é como se eles fossem a seleção, como se fosse a Copa do Mundo do food business ali. E aí eles chamam você num espaço, todo ano eles apresentam os novos vendedores para a mídia. Olha só. Existe todo um investimento de marketing. Então tem uma proposta legal. Sim, é muito legal. E todas as organizações lá em Nova York que trabalham com feira de rua, elas trabalham mais ou menos no mesmo padrão. Legal. E assim, são organizações que movimentam milhões de dólares. As feiras vendem muito. Então, por exemplo, a Smorgasburg, ela não tem só lá nos Estados Unidos, então ela tem em Toronto, no Canadá, ela tem em Tóquio, no Japão. É super bem conhecida. Sim, acabou de abrir aqui no Brasil, mas veio para cá durante a pandemia, então não conseguiram fazer muita coisa. A pandemia é difícil. Eles têm em LA, tem em Miami, tem lá em Nova York, tem em DC. E aí eles vão te encaixando em vários outros eventos para que você possa evoluir, porque eles têm um acompanhamento. Então você pode sair ir para fora. Eu quero também. fazer também lá em Toronto. Se eu tiver como fazer, eu posso fazer também, porque eu já estou inserido na feira. Nossa, quero abrir bacana, uma filial em Tóquio. Né? Aí eles vão Você me já dar é uma oportunidade lá. certificado. E falando da pandemia, como que foi a pandemia para vocês? Engraçado não, né? Foi triste a pandemia, mas engraçado pra gente foi o seguinte. Enquanto as empresas, durante a pandemia, elas estavam tentando se adequar ao mundo digital, nós já vínhamos de 5 anos de experiência vendendo comida no digital. Então, foi uma coisa que, de certa forma, né, sabendo todo o suporte que o governo americano deu para as empresas americanas, de certa forma a gente conseguiu passar com uma certa tranquilidade durante a pandemia. Sim. Então, a gente trabalhou muito durante a pandemia, porque muitos donos de restaurantes, e Nova York, vocês puderam acompanhar, foi uma cidade extremamente afetada pela pandemia. Houve um lockdown real lá. A gente andava nas ruas, não tinha ninguém na rua. Você andava no metrô, não tinha ninguém no metrô. Caramba. Só que a gente fazia entrega, a gente ia pra rua, continuou trabalhando todos os dias. Tomando todas as precauções, obviamente. Vocês mesmos faziam no começo as entregas, não? Sim, no começo e durante e no pós. Eu vi que vocês produziram manual, né? Sim, a gente fazia manual, tinha a equipe que fazia entrega, mas durante muito tempo eu botava lá na bag, Vanessa na bag, e saía para fazer entrega, assim, sem frescura nenhuma. Legal. E durante a pandemia não foi diferente. A gente teve um corte de pessoal, obviamente, né? Mas durante esse período
o governo também deu suporte para as pessoas que ficaram em casa, mandaram lá os cheques, as pessoas... Inclusive, teve uma dificuldade na retomada, porque muita gente começou a receber mais com os cheques do governo do que os salários nas empresas. Nossa. E aí, Então, galera? eles esperaram assim até o último minuto e teve uma defasagem, teve um déficit de contratação. Caramba. Então, já é uma coisa natural, é difícil contratar pessoas Sim. lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque você tem tanta oferta de trabalho que a pessoa ela te troca por Olha só. nada. Tchau, né? É. Ah, não estou sendo bem tratado tá aqui. muito legal, já Não vai gostei, pra você deu outra. bom dia errado hoje. Agora E a mesma coisa acontece do outro lado. Como você não tem um excesso de leis trabalhistas, você tem uma facilidade também em desligar pessoas que não estão agregando ali na equipe. O cara pode mandar... Pode. Hoje e amanhã tá tudo certo. Olha só. Caramba. Não tem esse Você problema. tem que ter um emocional bom, né? Tem, mas ao mesmo tempo que você não tem esse excesso de direitos trabalhistas, você tem o benefício de ter qualidade, uma qualidade maior no trabalho, ter uma oferta maior de empregos, Ah, isso é bacana. e as empresas são obrigadas a oferecerem condições melhores, porque senão elas não vão reter os talentos. Então, Sim, ela então, não segura, né? Exatamente. Se você é uma empresa escrota, que não trata bem o funcionário, que não, Tchau, né? não dá condições para ele poder, para o colaborador se desenvolver, ele vai Então, trocar. eu acho que isso vocês acabam sendo um pouco ruim para vocês trabalharem com o pessoal ou não? Vocês Não, de certa são bons chefes. de certa forma, assim, a gente tem uma ótima relação com todo mundo que trabalha. Missão, assim, nossa, é priorizar, inclusive, a contratação de brasileiros. É fazer com que... Bacana. Porque nós entendemos ali no início que, da mesma maneira como nós tivemos diversas oportunidades, a gente Pessoas quer ajudando, ser um né? catalisador para gerar oportunidades para outras pessoas. Bacana. Então, a gente quer que as pessoas que trabalhem com a gente trabalhem porque elas realmente se sintam à vontade trabalhando, que elas possam produzir mais, comprem a ideia do petisco e façam Legal. parte da empresa. Vistam a camisa, Exatamente, vistam a camisa. E aquelas que não fazem parte, que não estão na mesma vibe, que elas Não tão procurem na o seu sintonia, caminho e né? tá tudo certo. Uhum. Então, de certa forma, a gente passa pelos mesmos desafios que qualquer outra empresa, seja brasileira ou americana, passa lá nos Estados Unidos, que é o problema de giro mesmo. Então, você tem ali, a gente já sabe que para determinadas funções, você vai ter uma rotatividade maior. Acho que Porque aquela pessoa ela vai lá, os ela vai fazer o motoboy trabalho. de lá, eles vão, acho que cada dia no emprego, Não existe né? um motoboy. Ah, não existe? Não, Olha lá. não existe um motoboy. Passada. E aí, como que eles fazem a entrega? Geralmente você Bicicleta? faz entrega de carro. Cara, Então, você não vê motoboy na rua. Zero motoboy. Pelo menos Nossa, que legal. lá em Nova Ninguém York. mata ninguém lá. E nos outros locais onde a gente já visitou vários estados, Não tem Não uma- tem. Não Tudo tem. de carro? Ciclista, Cultura de entrega. motociclista, ciclismo. assim, é muito, muito, muito raro de se ver. Muito raro. Caramba. A entrega é feita de carro. Gasolina barata, Isso que eu ia falar carro agora. barato. O É. combustível ele ajuda, né? Ele proporciona que a galera faça Que a entrega bacana, né? com o carro mesmo. A gente utilizou durante muito tempo, inclusive, a própria linha. O Nova York não é um exemplo, porque a estrutura da cidade ela é muito diferente do restante dos Estados Unidos. Enquanto viver nos outros locais, ter carro é uma necessidade, em Nova York ter carro é um problema. Ah, é? Porque Olha. você não tem onde estacionar, não tem Entendi. vagas, todo lugar que você para, você é multado. Caramba. Então, às vezes você paga Lá é mais de melhor andar a multa, pé. mais de multa do Uber lá? que... Não, Uber funciona super bem. Não só Uber, tem Diversos outros. diversos outros aplicativos. Que bacana. E todos eles funcionam super bem. Então a gente usa não só os aplicativos para entrega, então a gente tem ali o Seamless, Grubhub, Uber Eats, Postmate, tem todos esses aplicativos, que é o que a gente já tem aqui no Brasil, né? São bem consolidados. Mas a gente tem a nossa entrega própria. Então, legal. nós temos o nosso sistema onde as pessoas fazem o pedido através do nosso tem a nossa base, tem o nosso site, que é o e-commerce, onde as pessoas fazem dei uma ordem olhada. online, conseguem agendar Não o consegui dia e entender horário. muito, né? Só porque tava em inglês? Mas eu vi que vocês Mas- não têm só coxinha, né? Tem Não. pão de queijo, brigadeiro. Hoje o carro-chefe é coxinha e pastel. Ah, Então, basicamente, coxinha e pastel são os mais nossos sai. carro-chefe. Coxinha, a gente tem uma variedade de coxinhas. Vários sabores, né? Vários sabores. Espinafre, marguerita, frango tradicional, queijo, calabresa. Olha só. Tem uma série de variações aí de Legal. sabores. A gente tem croquete de mandioca com carne, bolinho de Ai, bacalhau, que ótimo. mini quibe. São coisas que a gente foi incorporando, mas mesmo assim a coxinha é o Ainda é o carro-chefe. carro-chefe. churros, né? Eu vi também. Tem. Mini churros, doce de leite, Nutella. Só que
isso vai variar de acordo com o formato da loja. Então, a gente tem lojas que são maiores, que é onde Quantas você tem... lojas tem? Hoje a gente tem... São 3 lojas fixas, e você tem... as lojas são pop-up shops que a gente cria durante... são lojas sazonais. Então, durante o verão, por exemplo, a gente vai começar uma agora. Então, durante o verão, a gente abre 4, 5 unidades de uma vez só, mas elas funcionam durante um período. Depois então, elas do vão verão... Tipo, tem tantos dias para... Vão de abril até outubro. Então, elas olha funcionam só. nesse período. Aí tem açaí, né, que Aí eu vi também. tem açaí também, a gente tem suco natural. Mas o conceito mesmo para produto, o foco é coxinha e pastel. É o que... A gente tem, na verdade... Carro-chefe. Por mais que a gente ofereça isso foi um pedido que a gente recebeu dos nossos clientes quando a gente abriu a loja. A ideia não era abrir loja, não era fazer da maneira como a gente faz. Foi um pedido dos nossos clientes porque a gente vendia o nosso box. O nosso box é como se você estivesse pedindo um Pizza Hut. Você liga lá, ou então entra no aplicativo ou no site. Você faz a ordem, escolhe o dia e o horário que você receber e chega tudo quentinho para você. Que bacana. Chega tudo quentinho. A gente tem entrega para o mesmo dia, a pessoa pode ir lá fazer o pedido para o mesmo dia. Mas chega um box quentinho, prontinho para você consumir. E aí as pessoas pediam muito pra gente. Pô, eu queria lá sentar, queria comer, conversar. Espaço físico. Queria ter uma outra experiência. Você vai conhecer mais brasileiro também, né? E aí a gente foi criando mecanismos de conseguir atender isso também. Atender o cliente. E aí na nossa primeira loja, que foi essa loja e fábrica, a gente alugou já um espaço maior, montou uma loja na frente, com espaço para comer. Só que essa loja, como ficou pequena, a gente desativou a loja. Já para pegar o espaço maior. Só produção. Ah, lá é só produção. Caraca. Produção e entrega, basicamente. E vocês vendem mais... Tem isso? Vende mais final de semana, igual aqui, tipo, o Brasil, não? Então, na verdade, assim, qual que é o lado positivo de estar nos Estados Unidos? Vários. Vamos enumerar aqui. Ele contando nenhum negativo. Falar só algum, um deles. Na verdade, é o seguinte. No Brasil, você tem uma rotina que é muito parecida para a grande maioria das pessoas. Porque as empresas e a maneira como as pessoas vivem é muito parecida. É da cultura. Então, você CLT tem segunda a sexta trabalho, das 8 às 18, e você tem o final de semana como um dia para se distrair, para descansar. Basicamente é isso. Lá você não tem essa diferença. Então, segunda-feira é dia, terça-feira é dia, quarta, quinta. Todos os dias são dias para você fazer alguma coisa. Seja se divertir ou trabalhar. Então, mesmo no final de semana, você tem eventos corporativos rolando, você tem reuniões de negócio. Então, não faz muita diferença. Não faz muita diferença. Óbvio que o que vai afetar o volume ou não de vendas é o local onde você está inserido. Entendi. Então, por exemplo, a gente tem pop-ups que acontecem. O World Trade Center é uma área extremamente visitada. Né? Você tem um monumento lá que eles construíram um shopping que é um dos mais caros, a estação mais cara então, sempre vai ter subway, de metrô dos Estados Unidos, custou 4 bilhões de dólares. Caraca. Então, é um local onde você tem uma circulação enorme de pessoas. Aí, Então, lá, qualquer com coisa que certeza, você o abra movimento lá, vai ser maior. vai vender. Todas as horas. Então, essas feiras, especificamente, mesmo que elas abram numa quarta, numa terça-feira, elas procuram locais como esse para ter a sua unidade aberta. Que bacana. Então, a gente tem praticamente um volume muito parecido em todos os locais, independente do dia da semana. A gente começa fazendo feiras ali na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e todas elas estão mais ou menos no mesmo nível. Quanto que você fatura, pode falar? Olha lá, Não é sempre. A Vanessa taca no sapato dele. Assim, Não é sempre, mas assim, tem feiras que você chega a fazer de 6 a 10 mil dólares em um dia só. Caraca. Você chega a atender, assim, às vezes 300, 400, até 900 pessoas num único dia, num quiosque com 3 pessoas. Então, é um volume significativo. Muito. E aí, a nossa busca, na verdade, quando a gente descobriu esse universo, a gente tem que focar nesse universo aqui. E aí, a gente masterizou isso. Hoje a gente criou um expertise nesse tipo de evento e nesse tipo de estrutura em que a gente montou no nosso como se fosse um warehouse, um lugar onde a gente guarda a nossa estrutura, várias estruturas
com fritadeira, com mesas, a própria barraca. Então, vamos isso que eu ia começar falar, um novo local. Quando você diz estrutura, são aquelas barracas, os É como expositores. se a gente montasse um novo restaurante em cada um desses locais. A gente tem expertise para montar uma estrutura, trabalhar um dia atender ali 500 pessoas tranquilamente, tirar aquela estrutura no final do dia, voltar Que legal. e ir para um outro local, Que montar top. aquela mesma estrutura. E vocês fazem também, tipo, pra, sei lá, casamento, algum evento? Não é o nosso foco. Quando a gente tem algum evento corporativo, antes a gente até fazia algumas coisas assim. Mas com o passar do tempo, você tem que aprender a priorizar as coisas e a dizer não em algumas situações. E a gente entende que hoje esse não é o nosso foco. Apesar de fornecer para muitos eventos. Então, como que o cliente faz? Ele não deixa de consumir o nosso produto. Por mais que ele faça um casamento, não sou eu que vou servir a comida, mas a gente pode preparar toda a comida, ele vai agendar o dia e o horário que ele quer receber e a gente vai entregar as caixas, tudo prontinho, tudo organizado da maneira como ele quis. As nossas embalagens 100% customizadas, dentro vai uma outra bandeja onde você encaixa cada um dos petiscos. Você pode tirar essa bandeja e colocar direto na mesa, não precisa ter nenhuma louça específica. Nossa, é o diferencial. Não precisa né? lavar louça. Não precisa. Não precisa. Ó, por favor, aqui no Brasil, gente, já pode dizer isso daí. Fora que não é assim, modéstia à parte, a gente tem uma qualidade muito boa de produto. Óbvio que a gente cobra o equivalente sim. ao serviço que a gente presta. A experiência. Mas não é engordurado. Você coloca a mão, as pessoas até acham estranho, porque elas não é frito colocam, não, tira, isso aqui deve ser assado. não fica gordura no dedo. Fica com uma qualidade boa, a apresentação até o final da festa, não fica aquela coisa murcha, triste. O pessoal já olha, já tem um preconceito ali. Pois é. Ricardo, se fosse para você dar uma ideia, uma dica, uma frase, alguma coisa pro pessoal aqui do Brasil para empreender, o que dá para eles fazerem de diferente? Olha, eu posso te falar uma coisa que eu aplico no meu dia a dia e que tem funcionado ao longo dos anos, que é realmente projetar na sua cabeça e se comportar da maneira como você gostaria, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa hoje. Comecei lá com a coxinha dentro de casa. Sim. Não é porque eu estou com uma minha coxinha dentro de casa que eu vou atender o telefone de maneira informal, que eu vou responder um WhatsApp de maneira informal, que eu vou entregar o meu produto de qualquer jeito porque eu faço dentro de casa. Então, como você se imagina no futuro? Comece a agir e a trabalhar como você se imaginaria, como se aquilo fizesse parte da sua realidade. E isso vai criar uma trilha na sua cabeça natural e inconsciente que vai te levar para esse caminho. Então, se hoje você está numa situação em que você não tem tantos recursos, se imagine com aqueles recursos. Haja como se você tivesse aquilo. Quando a gente fazia atendimento dentro de casa, nós não tínhamos outras pessoas fazendo atendimento ou fazendo área de marketing. Então, quando alguém entrava em contato com a gente tinha um chat online onde tinha uma atendente lá, tinha uma foto de uma garota fazendo atendimento, mas não era uma garota fazendo atendimento. Eu fazia o atendimento. Quando alguém fazia alguma reclamação ou mandava algum feedback, a gente mandava, olha, vou encaminhar para o setor de customer service. A pessoa era você mesmo o setor. E isso nos gerou não só uma visibilidade, uma imagem de credibilidade para as pessoas, mas isso nos abriu portas para diversas coisas. Esses eventos corporativos só aconteceram, por mais que a gente tivesse ali brasileiros que experimentaram o nosso produto, elas só aconteceram porque as pessoas tinham uma imagem de que quem estava prestando aquele serviço era uma empresa grande. Então, às vezes você perde credibilidade, perde a oportunidade de gerar negócio para a tua empresa, porque a maneira como você se comporta ou como você trata o cliente é de maneira informal, porque você não se enxerga profissionalmente. Então, tem que haver uma mudança de chavinha na cabeça e falar assim, olha, se eu comecei um negócio, como eu me imagino no futuro? Comece a trabalhar e agir daquela maneira. Né? Exatamente. Bacana. Viu, né, gente? Pega essa dica aí do Ricardo. Pega essa dica. Gente, a gente gostaria de continuar conversando, pegando várias dicas aqui, mas a gente, infelizmente, já vai encerrar o programa. Que pena, porque olha, tinha muita coisa pra gente conversar. Eu quase nem falei no programa. Eu tava só ouvindo e eu captando tudo aqui. Eu queria perguntar quanto que os funcionários dele ganhavam pra ver se dá pra mim ir para os Estados Unidos. Mentira. Gente, aqui o Ricardo, um exemplo que realmente, se você tem foco, se você tem dedicação
E um exemplo também que... Da Vanessa também, gente. É da Não Vanessa, é uma claro. mulher Tá ali, aqui, ó. me Desculpa, Ali, a Vanessa ó. tá aqui. Ó, Depois a gente vamos vai... fazer sim, vamos fazer acontecer. Com certeza, a gente vai subir também ela no nosso Instagram. Uma fotinha nossa depois. Mas um exemplo que dá, se você tiver compromisso, se você tiver mantendo a sua cabeça o foco, determinação. E a Virando última a dica, chavinha, né? virar a chavinha, você consegue. Então, pega essa dica, gente. Muito obrigado por Vira participarem do essa Talk Food. chavinha e dá uma curtida, se inscreva. Se inscreva, ativa as notificações. Meu cabelo não vai ficar rosa se vocês não se inscrever, não. Gente, ó, Tem que ter 1000 infelizmente. inscritos para meu cabelo ficar Muito rosa. obrigada. A gente espera mais pra frente você aqui falando dos... Nas próximas férias. Quem sabe a gente não vai lá conhecer os petiscos. Pois é, fazer os pessoalmente States, lá olha esse- só. Aí Esse sim. podcast. Quem sabe? O nome já é propício, já, né? Talk Food. Mas Gente, muito prazer obrigada. receber vocês. Um beijo, E gente. até mais. Até. Obrigado pelo convite. Tchau, Imagina. tchau. Passa voando, né? Nossa, né?